Então, se tiver o ventilador atrapalhando, vocês me dizem aí. Falou da peste. Então, continuando o que a gente já vinha falando antes em relação à osteoartrite. Vocês estão me escutando? Estou vendo vocês, mas não. Sim. Então, tá. Então, continuando o que a gente já vinha discutindo um pouco sobre osteoartrite, né? Como me trouxeram bem um pouco da clínica, um pouco da cirurgia mais relacionada ao quadril. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a gonartrose, né? Gonartrose ou artrose do joelho, ou osteoartrite do joelho, né? Que nada mais é do que uma degeneração que acontece e vai resultar no colapso da cartilagem do joelho especificamente, né? Principalmente da articulação femorotibial. Então, só para a gente definir um pouco mais, se situar, a gente vê que a gonartrose, especialmente assintomática, que é quando eu tenho alterações radiológicas ou tenho um paciente com sintomas, é a forma mais comum de doença articular. Vocês estão me vendo? Não, né? Deixa eu ligar a câmera, fica melhor para... É a forma mais comum de doença articular, e só para a gente ter ideia de quão prevalente é isso, de quanto a incidência é bem elevada, em geral, de 10 a 12% dos pacientes acima de 60 anos, ou seja, 10 a 12% dos idosos vão apresentar algum grau de gonartrose. E quando a gente diminui um pouco essa idade, abrange mais os pacientes, os adultos, a gente vê que diminui essa incidência, então essa prevalência também, né? Que gira em torno dos 6%. Por quê? Porque é uma doença bastante incomum nos pacientes com idade inferior a 40 anos. E a gente vai entender um pouco mais disso lá na frente, quando eu falar um pouquinho dos fatores de risco. Bom, mas antes da gente propriamente adentrar na osteoartrite do joelho, na gonartrose, eu acho válido a gente retomar um pouco da anatomia e da biomecânica do joelho. Eu não vou me estender muito não, porque eu disse que eu estava bem tagarela ontem, então eu vou falar só por alto um pouco da anatomia e biomecânica do joelho. Então, lembrando um pouco mais que a anatomia do joelho ela é bem complexa, porque são 4 ossos se articulando. Então, a gente tem o fêmur mais proximal, tem a patela a nível mais intermédio, e mais distal a gente tem tanto a tíbia quanto a fíbula. Então, são 4 ossos articulando em 3 articulações. Tem a articulação femoro-patelar, a articulação femorotibial, que é a mais importante para a gente hoje, e tem também a articulação fíbulo-tibial. E aí, quando a gente fala da articulação femorotibial, vocês entendam que quando eu for falar da articulação do joelho, estou me referindo mais a ela. Alguns autores consideram que é uma articulação do tipo Gingerman, ou seja, que essencialmente faz o movimento de flexão e extensão. Alguns outros trazem que ela é também uma articulação do tipo pivô, ou seja, o que é que isso quer dizer? Que além dessa flexão e extensão, ela também pode realizar a rotação, principalmente quando a perna está em flexão. Quando a perna está em flexão, ela faz algum grau de rotação. Mas a gente percebe que, anatomicamente, é uma articulação que suporta o peso do corpo todo. E quando a gente pensa em relação aos mamíferos em geral, a gente vê que os seres humanos são talvez os únicos seres com bípedes, né? Então, todo o peso do corpo é forçado, é elevado, gerar um estresse nessa articulação femorotibial. Enquanto os outros seres, né, os outros animais, principalmente os outros mamíferos, são quadrúpedes e conseguem distribuir esse peso em 4 patas, enquanto a gente só distribui em 2 membros, né? Ou seja, essa articulação naturalmente já tem um estresse fisiológico maior. E para que isso aconteça, para que haja, vamos dizer assim, para impedir que esse estresse gere algum distúrbio nessa articulação, a gente tem inúmeros outros processos anatômicos, peças anatômicas que vão auxiliar para estabilizar essa articulação, impedir esses estresses e dissipar a força envolvida naquela articulação. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem tanto mecanismos que vão estabilizar estaticamente essa articulação, quanto mecanismos que vão estabilizar dinamicamente essa articulação. Quando a gente fala de estabilidade estática, que é quando o paciente não está utilizando, não está realizando movimentos naquela articulação, a gente pensa muito em ligamentos e tendões. E aí, principalmente, a gente tem o tendão do quadríceps como estabilizador estático, tem também o trato iliotibial, tem também o tendão do adutor, tem o retinato oblíquo que vai segurar a patela. Então, todos esses ligamentos e tendões que estão envolvidos na anatomia do joelho, extracapsularmente, vão servir para dar uma estabilidade estática para manter, ou seja, o joelho no local, né, anatomicamente. E intracapsular, a gente tem o ligamento cruzado anterior, tem o ligamento cruzado posterior, tem os meniscos que vão distribuir essa força, aumentar a superfície articular, distribuir essa força e diminuir o estresse mecânico, e tem também os ligamentos colaterais, né? O lateral e também o medial. E aí, associado a isso, a gente tem a musculatura envolvida. Tanto a musculatura do compartimento anterior, quanto a musculatura do compartimento posterior, auxiliando nesse processo de dissipar as forças e tirar todo o estresse físico, naturalmente fisiológico, da articulação do joelho e impedir que haja um desgaste maior dessa articulação.
E aí, quando a gente fala do compartimento anterior, o quadríceps femoral é o que se destaca, ou seja, a gente tem o vasto medial, o vasto lateral, o reto femoral e também o vasto intermédio, que circundam, que abraçam a articulação do joelho, para que diminuir, então, o estresse dentro dessa articulação. Mas um ponto importante é que não só o quadríceps, quando a gente pensar em musculatura, o bíceps femoral, o semitendíneo, o semembranoso e o tríceps femoral, posteriormente, vão auxiliar nesse processo de abraçar essa articulação do joelho, impedir esse desgaste e diminuir a força e a pressão dessa articulação. Então, toda essa biomecânica, toda essa estrutura anatômica vai servir para quê? Para que biomecanicamente nosso joelho, a articulação do joelho, consiga fazer, que é o mais proeminente, a flexão e a extensão, mas em menor grau, a abdução e a adução, e também em menor grau ainda a rotação. Tudo isso para possibilitar que a gente consiga caminhar, andar, correr de maneira bastante adequada. Outro ponto importante da fisiologia do joelho é que, naturalmente, a gente já tem um desvio em valgo, e é importante a gente fixar isso. Lembrar que desvio em valgo é desvio paramedial. Quem é valgo não cavalga. Em geral, esse desvio está entre 5 e 15 graus. E é importante a gente fixar isso lá na frente, quando a gente falar de fator de risco. Bom, dito tudo isso sobre a anatomia, sobre a biomecânica do joelho, então o que, é que a gente pensa como ser um fator protetor para que o paciente não desenvolva, então, uma artrose do joelho? Principalmente os componentes articulares, ou seja, o componente articular precisa estar saudável, precisa estar bem nutrido. E aí a gente fala de quê? Fibras colágeno tipo 2, o líquido sinovial precisa ter um bom componente de ácido hialurônico para proteger, para dissipar as forças ali envolvidas. A cartilagem precisa estar saudável, bem nutrida, com glicopeptídeos envolvidos naquele processo de formação da cartilagem. E, sobretudo, a musculatura. Como a gente falou, como eu falei anteriormente, na anatomia, a musculatura abraça bem a articulação do joelho e impede um estresse mecânico maior por nós sermos seres bípedes. E aí, quando a gente fala da musculatura, lembrar sempre que a gente não pode fixar que a articulação do joelho está relacionada apenas ao quadríceps. É preciso ter fortalecimento também na musculatura posterior, o tríceps oral e os músculos isquiotibiais. E esse fator protetor pode ser feito por treinos de força ou outros exercícios bem indicados. Mas lembrar que um treino mal indicado ou um paciente que está desnutrido pode ser um fator, em vez de ser protetor, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de artrose. Então, quando a gente pensa no fator de risco, visto os fatores protetores, a gente vê que a artrose ela vai se desenvolver muito naqueles pacientes que têm fatores protetores disfuncionais. Ou seja, quando o paciente ele não tem uma musculatura bem desenvolvida, quando não é um paciente bem nutrido, quando é um paciente que se exercita de maneira incorreta, não tem uma boa orientação, tudo isso vai tornar aquela articulação mais vulnerável, a articulação do joelho, para desenvolver a artrose, inclusive com níveis mínimos de carga. E aí, quando a gente lista os fatores de risco, a gente vê que a idade é um principal fator. Por quê? Lembrando lá de geriatria, o termo do inflammation, né? Inflammation mais aging, né? Inflamação mais envelhecimento. O envelhecimento por si só, ele é um fator inflamatório. Mas quando o paciente não tende a cuidar de si próprio, essa inflamação ela é muito maior, o que corrobora com o maior estresse naquela articulação, um estresse químico. E, além disso, falando um pouco mais de inflamação, a gente sabe hoje que a obesidade é um dos principais fatores para o desenvolvimento de artrose no joelho. Tanto pelo estresse químico, a gente discutiu em tutoria que a obesidade é bastante inflamatória, libera interleucina 6, TNF-alfa, enfim, inúmeras outras quimiocinas que vão inflamar aquela articulação. E não só isso. Como eu disse no começo, biomecanicamente, nós somos seres bípedes, ou seja, naturalmente já tem uma sobrecarga importante na articulação do joelho. Então, quando eu tenho um excesso de peso e o paciente obeso tem uma diminuição também da musculatura, aquele paciente tem uma tendência muito grande para desenvolver a artrose do joelho. E aí, quando a gente volta também, elencando os fatores de risco, a gente vê que o paciente fisiologicamente normal, ele tem um desvio em valgo de 5 a 15 graus. Mas, se ele tiver um desvio mais importante do que isso, um desvio mais angular do que isso, tanto em valgo quanto em varo, vai gerar um estresse maior na articulação do joelho, um estresse mecânico. E esse estresse vai levar a um desgaste. E aí, aquele fator que eu disse também. Um treino mal orientado, paciente que se exercita de maneira incorreta, não está bem nutrido também entra como um fator de risco. Só dando uma banhada mais geral sobre a artrose do joelho, né? Acho que o Joyce já falou bem
em relação à osteoartrite no geral, é o paciente apresentando dor mecânica, ou seja, aquela dor que piora os esforços, pode apresentar rigidez matinal menor que 30 minutos, isso é importante para a gente diferenciar de outros tipos de artrites. Pode apresentar edema, instabilidade, obviamente, o paciente tem uma musculatura mais debilitada, e também pode apresentar crepitações. Por fim, que é o ponto principal da nossa aula de hoje, da nossa discussão de hoje, é o tratamento. O paciente com artrose do joelho, a gente tem que pensar, tratamento é cirúrgico ou clínico? Obviamente que sempre eu vou pensar mais no tratamento clínico, porque o cirúrgico envolve, vamos dizer assim, procedimentos mais complexos, envolve um aparato tecnológico melhor. E aí, quando eu falo de tratamento para o paciente com artrose do joelho, principalmente tratamento clínico, eu tenho uma gama enorme de possibilidades, principalmente terapia medicamentosa. Só de medicamentos relacionados ao tratamento de artrose do joelho, são mais de 50. Ou seja, eu tenho uma gama muito importante disso, e mais, um ponto importante, é que o paciente só vai ser tratado de maneira correta quando eu associo a isso uma mudança de hábitos de vida e estilo de vida. Não adianta a gente ficar insistindo em remédio tal, suplemento tal, se o paciente não tirar o estressor físico e o estressor químico daquela articulação. E também, como tratamento clínico, as infiltrações articulares são bem relacionadas, né? Principalmente a infiltração com glicocorticoide, a infiltração com ácido hialurônico, que aí vão diminuir a inflamação e também aumentar a viscosidade do líquido sinovial, dissipando aquele mecanismo de força, né? Diminui o desgaste daquela articulação pela diminuição do estresse que ali está envolvido. Quando a gente fala, então, de cirúrgico, para finalizar, Bruna vai trazer um pouco de artroplastia total do joelho, mas a indicação principal de artroplastia total do joelho é quando o paciente ele é refratário à terapia medicamentosa e a infiltrações articulares. Ou seja, ele é refratário ao tratamento clínico. E, sobretudo, quando ele é um paciente idoso. É a principal indicação que eu vi na literatura. Depois, Bruno aí traz outras indicações. Mas, em relação ao cirúrgico, a gente tem como eminência, deixa eu botar aqui o vídeo para vocês, tanto a artroscopia como a osteotomia. A artroscopia ela era muito mais feita antigamente, quando não se tinha tanta ideia do tratamento clínico, quando não se associava tanto ao tratamento clínico, e assim partia para a artroscopia, que aí é feito um debridamento, vamos dizer assim, da articulação do joelho, ou seja, é feita uma limpeza naquela articulação. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí, mas tudo isso aqui branco é a sinóvia, tem aqui os meniscos mais inferiormente, e aí esses pontinhos, como se fossem tufos de algodão, representam inflamação. Então, tudo isso vai causar dor no paciente. Então, a artroscopia entrava antes como uma ferramenta excelente para a gente fazer essa limpeza e diminuir o quadro clínico do paciente. Mas não ia resolver tanto. Inclusive, as meta-análises mostraram que o paciente evoluía negativamente, da mesma forma, fazendo ou não artroscopia em relação também ao tratamento clínico. Então, hoje em dia, a artroscopia não é tão bem utilizada, apenas em alguns casos mais específicos. E aí, por fim, nós temos a osteotomia. Vou botar aqui para vocês. A osteotomia, ela é mais indicada quando o paciente ele tem algum grau de desvio, mais importante, principalmente desvio em varo. Eu trouxe de uma osteotomia valgizante da tíbia, tá? Porque um paciente tinha aquela famosa perna de alicate, né? Desvio mais medial, e aquilo gera um estresse bastante importante na articulação femorotibial. E aí se faz essa correção para o eixo fisiológico para tentar diminuir a progressão da doença. Vou deixar correndo aí, vocês vão vendo como é feita essa osteotomia. Ou seja, nada mais é do que você fraturar aquele osso e reposicionar de maneira para corrigir o desvio, né? Lembrar do ângulo que a gente consegue ver, né? Através da patela. O principal mecanismo para definir se o paciente está desvio em varo ou desvio em valgo.
Espero o osso cicatrizar, né? E aí está feito a correção do eixo fisiológico. Então, resumindo, lembrar sempre que a articulação do joelho é uma articulação bastante vulnerável ao estresse, porque nós somos seres bípedes, fisiologicamente falando. Então, cada vez que o paciente tem um aumento de peso, o paciente tem um aumento de alguma doença que cause mais inflamação, ele está em maior risco de desenvolver osteoartrite, inclusive com a menor sobrecarga daquela articulação. Em especial, lembrar sempre que quando a gente fala de osteoartrite do joelho, quando a gente fala de gonartrose, quando a gente fala de artrite do joelho, a gente tem que pensar na articulação femorotibial, que é a mais afetada. E aí eu vou deixar para a Bruna agora complementar em relação à cirurgia. É isso. Agora fique com a cirurgia mais bonita aí, no ICV. Excelente referência. Não, viu?